Ok, pessoal, vamos dar início então a mais uma aula referente ao curso de Microeconomia 3, né? É a terceira aula sobre escolha sob incerteza, ou incerteza 3, né? Vamos então, que até aqui a gente faz parte teórica, agora a gente vai ver alguns exemplos, né, sobre isso que a gente vem lidando. Ok, vamos então falar sobre a questão dos riscos novamente. Existem alguns métodos, né, para a gente, que os indivíduos que são avessos ao risco, eles podem reduzir os riscos quando pensam em investir, né, quando pensam em aplicar num título de investimento. Aí, assim, não só investir, como outras questões que envolvam risco, né, não só mercado de ações, por exemplo, né, ele pode, por exemplo, fazer seguro, a gente vai tratar sobre seguro aqui um exemplo, seguro sobre propriedade, seja carro, imóvel. E aí existe a questão dos riscos envolvidos, as aplicações, a gente vai ver que a diversificação sobre os investimentos é uma forma também de você minorar, né, reduzir os riscos. E aí também a questão de reduzir risco também envolve, já começa a envolver as questões relacionadas à informação, né? Então aqui a gente já começa a tratar também sobre a questão da teoria da informação em parte, né, e como isso pode ser uma forma de você reduzir o risco. Será que vale a pena, de repente, a busca de informação? Depende do custo envolvido em relação também ao retorno que você espera quando se tem informação, né? Se a ideia é de a falta de informação e a informação em si deve ter um retorno, e se esse retorno cobre os custos que você tem em relação à busca da informação. A ideia é essa. A gente vai tratar sobre isso nessa aula de hoje, tá ok? Então, vou começar com o exemplo do seguro de automóvel, que é um exemplo simples, né, para a gente aplicar essa ideia. Então, vamos supor um indivíduo que seja avesso ao risco, né, que é o que a gente vem trabalhando. E temos outras questões aqui. Suponha que esse indivíduo, então, compre um carro, né, e que o valor desse carro é de 100 mil reais, e que exista uma probabilidade já de perda no mercado, né, que seria o seguinte: essa perda pode ser roubo ou acidente, né? Então, existe uma probabilidade, vamos supor, a gente está fazendo uma simplificação da realidade, lembrando que esse exemplo é uma simplificação. Então, que o roubo ou o acidente pode lhe dar uma perda total, né? Ou seja, ele perde o carro. E existe uma probabilidade disso acontecer nesse local onde ele vai contratar o seguro. E essa probabilidade é de 4%. Por exemplo, existe 4% de chance durante o ano dele ter perda total, ou porque se envolveu no acidente, ou porque o seu carro foi roubado. Então vamos colocar aqui esse ρ igual a 0,04, que seria então a probabilidade, né, de perda desse automóvel. E a taxa de seguro, pessoal, a taxa que ele pagaria seria esse gama, né, que a gente vai chamar de preço atuarialmente justo do seguro. E o que é isso, né? É o preço do seguro que equivale exatamente à probabilidade de perda do automóvel. Então, assim, a gente está assumindo aqui que ρ é igual a esse gama, o gama é igual a ρ, né? Dessa forma, o valor do seguro seria 4 mil, que é 4% dos 100 mil, né, que ele paga no carro. Assim, essa ideia, né, de preço justo, ela tem sentido assim numa empresa de seguro que tem um grande número de segurados, né, um significativo número de segurados, a ponto da lei dos grandes números efetivamente ocorrer. O que seria a lei dos grandes números, né? É que a média, né, pode ser atingida se você estiver falando de um número grande de indivíduos. Assim. Então, para um número grande de indivíduos que usam automóveis, 4% em média é o que vai acontecer ali de perda, digamos assim, num período determinado, digamos um ano, né? Então, para um número muito grande, a tendência é que a média se estabeleça. Essa é a ideia, né? A lei dos grandes números. Só que, além disso, né, e a gente vai tratar um pouco disso, é o fato de que a empresa ela pode estar também num ambiente competitivo, ou seja, existir outras empresas de seguro que força, né,
a um preço limitado, assim, ela não vai poder colocar qualquer preço, já que existem várias empresas atuando nesse mercado, então há uma limitação desse preço, e essas questões é que levam, né, à possibilidade de um preço justo, no seguinte sentido, né, um preço atuarialmente justo, dela cobrar exatamente a equivalente à taxa de perda do automóvel. Essa é a ideia, ok? Então vamos lá, como é que funciona? Então existem duas possibilidades para o indivíduo, é claro, né? Ou ele toma ou não o seguro. Vamos considerar o fato de uma das possibilidades, então, ser ele não fazer o seguro, então a hipótese A seria de não fazer o seguro e ela tem dois resultados. Né? Uma é que ele não sofra perda do automóvel esse ano, ou seja, se 4% de chance de ele sofrer perda, tem 96% de chance disso não ocorrer. Ou seja, de ele manter. Aqui a gente não vai, vamos simplificar, como eu falei para vocês, então não vamos considerar que ocorra uma depreciação a priori, vamos considerar que não ocorra uma depreciação natural nesse período. Então ele tem 96% de chance, por hipótese, de manter o valor de 100 mil, ou seja, manter o carro, né? Essa é a ideia. Agora, é claro que também a outra possibilidade seria a perda do automóvel, a gente já sabe que isso tem a chance de ocorrer em 4%. E aí, nesse caso, ele teria perda total, ele não fez seguro, então seria zero, ele não teria nada do valor do automóvel no final do período, dado que ele sofreu essa perda. Então, são essas as possibilidades. Então, veja bem, o que vai ser, então, o valor esperado da hipótese A? É 96% de 100 mil mais 4% de zero. Ou seja, o valor esperado é de 96 mil no final do período. Essa é a ideia. Ok. Isso se ele não fizer o seguro. Agora, se ele fizer o seguro, que vai ser nossa hipótese B, né, então também tem duas possibilidades. Primeiro, né, não ocorre perda no período, então ele tem 100% do carro, mas ele paga, né, como a gente viu, 4 mil, que é o valor atuarial do seguro que a gente comentou. Então ele paga 4 mil de seguro, que ele, obviamente, deixa de ter os 100 mil, porque ele está pagando 4 mil de seguro. Então é 96% de 96 mil. Tá? Então tem 96% de chance de 96 mil, ou seja, ele não sofre a perda total e só paga o seguro, que era uma garantia que ele tinha. Né? Então 96% de 96 mil. Por outro lado, ele pode sofrer a perda, aí, né? Ele tem 4% de perder o automóvel. Contudo, ele recebe novamente de volta 100%, né? Ou seja, 100 mil de volta. Paga o seguro igual, então ele tem 100 mil menos 4 mil que ele pagou de seguro, com 4% de chance. Então é 4% de 96 mil agora. Essa é a ideia. Então o valor esperado vai ser o quê? Vai ser, como eu falei para vocês, 96% de 96 mil, é o caso de não ter a perda, mas ele pagou o seguro, e 4% de 96 mil também, de ele receber o seguro e também ter pago o seguro. Então veja que o valor médio esperado aqui nesse caso é 96 mil. Então, em ambos os casos, a gente tem, né, na hipótese A e na hipótese B, um valor esperado de 96 mil, né? Ok? Eu falo, mas é o mesmo valor esperado? Sim, é o mesmo valor esperado. A diferença é claro que no primeiro caso você vai de 8 a 80, digamos assim, né? Você perde totalmente o carro ou você mantém o carro. Né? Tem um 96% de você manter o carro e 4% de você perder tudo. Né? O valor médio esperado vai ser 96 mil. No outro caso, aí que tá, né? Faça chuva, faça sol, assim eu quero dizer. Aconteça o que acontecer, você vai ter os 96 mil no final do período, se perder ou se não perder, né? Ou seja, não ter perda total no carro. Ok? Esta é a ideia, de sem seguro e de com seguro. E vamos levar esses resultados aqui para a nossa análise gráfica, para ver como é que fica. Então tá aí, né, o gráfico que a gente está utilizando, analisando utilidade e retorno. Tá aqui a hipótese do nosso indivíduo, né, que toma seguro. Ele tem, então, a possibilidade de não fazer o seguro, que é esse nosso ponto A, onde, como a gente viu, tem a possibilidade de ele ficar com 100 mil, aí tem uma utilidade associada a esse resultado, e a possibilidade de ficar com zero, tem uma utilidade associada também a esse resultado. Seria, então, uma
média ponderada, porque tem 96%, né, da utilidade de 100 mil e 0,4% da utilidade de zero, de perder tudo. Isso aí seria, então, a utilidade esperada dele no ponto A, que a gente sabe que tem um retorno esperado de 96 mil. E o que a gente tem de comparação aqui é com o fato dele fazer o seguro, né, que é o ponto B. Então, fazer o seguro, o que acontece? Ele tem um valor garantido de 96 mil, como a gente viu. Tanto faz se ele tiver perda total ou se ele não tiver perda, manter o carro, ele tem 96 mil garantido no final do período. Então, 96 mil é um valor efetivo. E, claro, sendo esse um indivíduo avesso ao risco, ele atribui maior utilidade ao ponto B, ou seja, fazer seguro, do que o ponto A, não fazer o seguro, que é bem de acordo com a nossa teoria que a gente veio vendo, que a gente viu na última aula, né? Tá? Então tá aí. Portanto, o indivíduo avesso ao risco atribui maior utilidade em adquirir o seguro e obter um ganho certo de 96 mil no final do período, independente se se o carro sofrer perda ou não. Bacana? Legal. Agora vamos analisar outro ponto aqui, ó. Que é esse ponto C. Vamos supor que o ponto C seja nesse valor de 92 mil. O que ele é? Se vocês lembram da aula passada, ele nada mais é que o nosso equivalente certo, né? O valor equivalente ou equivalente de certeza, se quiser. Então vamos supor assim que o indivíduo ele pode, na verdade, garantir um valor que não seja 96 mil. 96 mil tá, é a nossa hipótese de seguro, mas vamos supor que tem uma ou desvalorização, se quiserem atribuir desvalorização agora na nossa hipótese, então podemos considerar isso, que no final do período o carro vai valer menos, né? Ou que o preço do seguro seja maior que 4 mil, né? De tal forma que no final o que ele consegue segurar ali? Ou talvez até mesmo o quanto seja segurado não seja 100%, né? Seja 95%, 92% no caso aqui, por exemplo. Assim, de tal forma que descontado, né, esses custos, né, ele teria 92 mil de valor certo agora, tá? E aí é o seguinte, neste caso ele ficaria indiferente entre fazer o seguro ou não, tá? Talvez para ele, nesse valor, não vale a pena, porque afinal de contas, 92 mil que ele garanta com o seguro, ele prefere arriscar tomar e não tomar o seguro. Ou também, como é um ponto de diferença, tá bom, até 92 mil, e vamos tomar essa como hipótese, eu faço o seguro, tá? Agora, abaixo desse valor, aí não. Então, se o preço do seguro for muito alto e no final, tirando esses custos, o que eu vou ter de retorno, né, garantir somente 90 mil, por exemplo. Eu garanto 90 mil se eu fizer seguro. Em relação a tiver uma perda total, é 90 mil que vão pagar. Bom, então em relação a isso, eu prefiro não fazer o seguro. Eu prefiro o ponto A. Então, ou seja, se for um ponto abaixo do ponto C, como a gente viu, né, do equivalente certo, aí ele prefere o ponto A. Se for um ponto acima, de C até B, aí ele prefere fazer o seguro. Então, assim, digamos que não é 96 mil que você venha a garantir, né, com o seguro, o valor total do sinistro. O sinistro descontado que tu pagou o prêmio, né? Não é 96 mil, mas sim 94, 95, 93, que seja, ou seja, um valor qualquer acima de 92 mil. Aí você prefere fazer o seguro. Essa é a ideia do equivalente certo, ele continua tendo essa premissa. Né? Então eu prefiro fazer o seguro. Ou seja, existe o prêmio de risco, até vamos ver aqui, né? De 4 mil, que é essa diferença de 92 para 96, mas assim, 93, 94, eu não prefiro arriscar, eu não prefiro o ponto arriscado, aleatório, que é o ponto A. Né? O prêmio de risco teria que ser maior do que isso, a ponto de o meu equivalente certo ser menor que 92, para mim abandonar o seguro e deixar no ponto mais arriscado, digamos assim, que eu tenho valor esperado de 96 mil, para mim é melhor que um valor certo de 90 mil, por exemplo, fazendo seguro. Então eu prefiro me arriscar e deixar
sem fazer seguro, ou seja, o ponto A. Então, essa é a ideia agora que está por trás aqui. Definindo equivalente de certeza, podemos notar que o indivíduo avesso ao risco estaria disposto a receber um valor certo de 92 mil, que seria o ponto C, né? De forma que, se o valor do sinistro fosse menor, ele prefere fazer o seguro, ele prefere o ponto A, então, tá? Essa é a ideia. Se o valor do sinistro for menor que 92 mil, então ele prefere o arriscado, né? Fazer o A, que é sem seguro. Caso o valor do sinistro seja maior, ou seja, 92, 93, qualquer valor maior, até 96, inclusive, que é o ponto B, aí ele prefere fazer o seguro, ele prefere o ponto B, com certeza, em relação ao A, né? Então é essa a ideia, tá? É a seguinte linha. Então veja bem, se a empresa de seguro sabe disso, então ela sabe que ele não está disposto a pagar só 4 mil, de repente ele está disposto a pagar até 8 mil a mais, né? De tal forma que, descontado, né, o prêmio de pagamento dele, o que ele receberia de 100 mil no valor do carro, 8 mil dá os 92 mil, então até 92 mil ele está disposto a fazer o seguro, essa é a ideia, né? Está disposto. Então, assim, normalmente as empresas de seguro vão cobrar um valor maior que o atualmente justo, né? Precisa ter uma margem de lucro, coisa e tal. Mas isso vai estar contido, como eu falei para vocês, ao mercado que ela está inserido também. Ela não vai conseguir cobrar. Isso aqui é um limitador, sei lá, até 8 mil eu posso cobrar, que o consumidor pode estar disposto, esse consumidor avesso ao risco está disposto, né, a entrar no seguro, mesmo que o que ele vai ter de retorno no final vai ser 92 mil, descontado que ele tá, o prêmio de seguro que ele está pagando, coisa e tal. Mas assim, não é só isso, né? Ela talvez não consiga cobrar isso tudo, porque, como eu falei, de repente está envolvida, ela está dentro de um mercado um pouco mais competitivo com outras empresas que não estão cobrando seguro menor, e aí o indivíduo pode escolher. Então, isso vai ser um limitador do preço também. Ok? Entendido isso, bora para o próximo ponto. Então, vamos falar sobre diversificação de investimentos, né? E para isso vamos usar aqueles exemplos que a gente está vendo desde as aulas passadas, né? Ou seja, vamos pegar aquelas carteiras, aqueles títulos de investimento que a gente usou de exemplo, né? T1, T2. A T1 é aquela que tem certa aleatoriedade, né? Ele pode ter um ganho de 300, 50%, ou 100, 50%, que dá um valor esperado médio de 200. Aquela T2, que é bem mais aleatória, né, que tem 80% de chance de 50 e 20% de 800, que tem o valor esperado também de 200. E ali está ali do lado do desvio padrão e tudo mais, aquelas T3, T4 e T5, que são de retorno fixo. Aí o que eu fiz? Né? Eu aproveitei esses exemplos e montei uma carteira aqui de investimento para a gente fazer uma análise sobre a questão da diversificação. Então, supõe, então, um investimento único, T2, né, nesse caso, é grande chance de retorno de 50%, contudo, se o investidor subdividir o investimento em 5 títulos, terá o seguinte resultado. O investimento inicial, eu não botei aqui, mas a ideia é que ele investe 1.000, né, em cada um desses títulos. E aqui a ideia é outra, né? Era que ele subdividisse o investimento, então, sei lá, 200 em cada título, dividindo 5 títulos. Aí qual é o retorno médio, retorno mínimo e retorno máximo, né? Calculado em caso dele fazer essa subdivisão. O retorno médio esperado, né, nesses 5 títulos seria de R$176, né? Abaixo do retorno valor médio esperado de vários títulos aí, mas ele também pode dar sorte de ter um retorno máximo de 316, seria o máximo que ele conseguiria tirar, e um retorno mínimo de 126, né? Assim, caindo as piores resultados, ele teria pelo menos esse retorno mínimo esperado. Então dá para ver que a probabilidade do valor estar acima de 200, né, é de 61% de chance de eu dar um valor acima de R$200 no final do período, e tem também 39% de dar um valor abaixo de R$200. Por que botei esse parâmetro de R$200? Porque, em média, ali, se vocês notarem o valor esperado, em boa parte dos títulos de forma individual, está dando um valor médio de R$200. Então, aqui ele tem um retorno médio de 176 abaixo, mas com uma grande probabilidade também de dar um valor mais alto que aquela média ali.
Portanto, além de eliminar a possibilidade de um retorno abaixo de 126, então aqui ele não tem possibilidade de ganhar só 50, por exemplo, o investidor tem a possibilidade de um ganho acima de 200 com probabilidade de 61%, como eu falei para vocês. Até aí tudo bem. Vamos analisar então o fato de que agora a gente vai tirar 2 títulos dali. Vamos tirar os títulos de menor rentabilidade, esse título fixo de menor rentabilidade, e deixar só esses 3 aqui. Aí o que vai acontecer? O retorno médio agora passa a ser 200, né? Voltamos para o retorno médio 200. O retorno máximo aumenta ainda mais significativamente, 433, lembra que era 300 e alguma coisa. Só que o retorno mínimo agora caiu também, né? Então tem chance. A probabilidade de um retorno acima de 200 cresce significativamente, vai para 75, e abaixo de 200 é pequena, 26%. Então, tanto o retorno médio como o retorno máximo aumentou, contudo, o retorno mínimo é 116, que significa que existe um risco maior, né? Que é a possibilidade de um retorno menor que a primeira carteira. O risco aumenta na carteira mais restritiva, ou seja, só com 3 títulos. Isso fica claro também com o desvio padrão. Então, olha só, pegando o desvio padrão da primeira carteira é 144, da segunda é 183. Então, necessariamente aconteceu o clássico, né? Aumentou o risco na segunda carteira, que é essa aqui, mas também aumentou a possibilidade de retornos maiores, né? Retorno tanto médio quanto retorno máximo ser maior, mas aumentou o risco, né? O retorno mínimo é menor, então tem uma variabilidade maior, então tem mais risco nessa carteira. Então aí que tá, né? Tem bem essa relação, a diversificação, ela que a gente diminui a diversificação, né? Então a ideia é que se tu aumenta a diversificação, tu tende a diminuir o risco, né? Mas também tu acaba agregando uma diminuição do retorno médio, assim, também. Então esse é o custo, digamos assim, que pode estar envolvido. Nem sempre isso vai acontecendo. Aqui, ó, vamos ter um exemplo, uma análise, que é o seguinte: diversificar investimento por si só, sem nenhum critério, não é uma boa opção para a redução de risco. A gente vai falar sobre isso. Né? Vamos comparar o desvio padrão das 2 carteiras diversificadas com o investimento único T1. T1 é aquele mais arriscado, né, que tem uma variabilidade. Em termos de risco, a diversificação não apresenta desvio padrão menor que T1. Contudo, este apresenta a possibilidade do investidor ter um retorno de 100, né, abaixo do que teria nas carteiras diversificadas. Então veja bem aqui, ó, só um título, que é a T1, de certa forma, tem um risco de você ter um retorno de 100, que seria muito menor que o retorno mínimo, né, da diversificação. Contudo, o desvio padrão dele é 100, que é bem menor do que as 2 carteiras. Então tem certa contradição aí. Mas aqui tem um outro risco associado que não é só a questão do desvio padrão. É o quê? E se der 100, né? Ou seja, se o pior acontecer, você tiver o retorno mais baixo. Aí não tem muito o que fazer, porque você colocou todos os ovos numa galinha, numa cesta só, né? Todos os ovos da galinha de ouro numa cesta só. E aí o que acontece? Se der o pior resultado, como você colocou todos os recursos num único título, então o pior resultado é o que vai acontecer. A diversificação é isso, né? Alguns títulos podem ter resultados melhores, outros piores, e em média você vai manter um ganho mais alto, porque você diversificou o risco. E aqui é exatamente isso, tem um título que te dá um bom retorno, né, em média, tem um risco relativamente baixo, mas você concentrou nele. Então, se ocorrer o pior resultado, aí vai ser pior do que qualquer um das carteiras que a gente fez aqui como exemplo, a carteira 1 e a carteira 2, as carteiras diversificadas no caso. Então isso significa primeiramente que o desvio padrão não deve ser o único critério, claro, né, de avaliação de risco, e que se o investidor confiar num único investimento, que é o caso de T1, e o pior acontecer, ele terá retorno menor que no caso da diversificação sem poder, aí é claro, né, o investidor fazer nada, dado que ele só confiou num único ativo. Esse é o grande risco, na verdade, da não diversificação. Né? Ok? Ok, outra forma de reduzir risco com a diversificação da carteira de investimento é procurar ativos que sejam negativamente correlacionados, tá? Aí sim, aí já é um critério interessante. Dessa forma, acontecimentos que causem queda no retorno esperado de um ativo possa ter efeitos positivos sobre o retorno
esperado de outro ativo. A ideia é essa, né? Se você investe num ativo em que tem fatores que estão afetando positivamente, negativamente esse ativo, então, ou seja, vai acabar dando um retorno menor do que esperado, a ideia é que se você colocar em outro ativo que seja negativamente relacionado, ou seja, agora esses mesmos fatores podem estar aumentando a lucratividade e retorno desse outro ativo, aí você tem uma compensação, né? Então, mesmo que você perda para algum tipo de investimento, você está ganhando com o outro. Essa é a ideia. É a ideia do faça chuva ou faça sol, né? Então você investe em picolé e guarda-chuva. Se chover, ninguém vai consumir picolé, você vende guarda-chuva. E se fizer sol, ninguém vai usar guarda-chuva, você ganha com a venda do picolé. Então, assim, a ideia é basicamente isso: conhecer setores que existam certa relação inversa a ponto de você ganhar caso aconteça um efeito negativo, né, digamos. Então tá aqui o exemplo, né? Vamos pegar em relação a retorno esperado e risco, dois ativos, tá? O ativo 1 e o ativo 2. Veja bem, se a correlação entre eles, que pode ser representada através de CIRO, for perfeitamente positiva, então seja igual a 1, né? Aí você tem ainda retornos médios que vão estar entre ativo 1 e ativo 2, né? Entre essa linha ali, só que com certeza ele vai acontecer numa faixa de risco grande, né? Que você pode ver ali no nível de risco, né? O menor risco possível se der um retorno maior para ativo 2, só que ó, o retorno maior para ativo 2 também pode ser baixo, né? Então vai estar uma média entre ativo 1 e ativo 2 com alto risco ainda. Por quê? Porque se ele é positivamente correlacionado, necessariamente um efeito negativo vai afetar os dois, tá? Essa é a ideia. Agora, quando vai tendo menor correlação, aqui ainda ela é positivamente correlacionado, mas não é perfeitamente. Por quê? Porque não é igual, é menor que 1. Né? Por exemplo, 0,5, né, já é uma correlação menor entre os ativos. Isso reduz o risco, porque um vai ser mais afetado, o outro vai ser menos afetado por esse fator negativo. De fato, você vai ter, então, um retorno, né, que seria uma média entre esses dois ativos e talvez um fato negativo, um retorno menor entre eles, só que um pouco mais num do que no outro. Então, assim, você dilui um pouco mais o risco, dado que eles não são perfeitamente correlacionados. Agora, se eles não tiver correlação nenhuma, o ρ for igual a zero, melhor ainda, você reduz mais o risco, porque efeitos negativos podem afetar somente um dos ativos, sem necessariamente afetar o outro, que é independente desses fatores, obviamente. Aí você tem parte dos seus investimentos afetados e outra parte não. E aí é uma redução de risco já, se for não correlacionados, né, os ativos, ou seja, não serem afetados pelos mesmos fatores. É claro que o melhor ainda é se eles forem negativamente correlacionados, como esse π igual a menos 0,5. Né? Não é perfeitamente inversamente correlacionado, né? Mas já tem uma correlação negativa. Isso já é bom, porque o que está afetando um negativamente, em certo grau, vai afetar o outro positivamente, o que reduz muito o risco, faz com que você tem um ganho médio entre os dois ativos, mantendo uma taxa de risco menor em relação a esses ganhos. Né? Por quê? Porque agora você tem uma relação negativa. Né? Mesmo que tenha um fator negativo que vai afetar um, esse fator vai afetar positivamente o outro. De tal forma que, levando isso ao limite, se for perfeitamente a relação inversa negativa entre ambos, né, com π igual ou ρ igual a menos 1, aí o que afeta negativamente um vai afetar positivamente um na mesma proporção do outro, né, de forma que você reduz o risco a zero. Né, não tem como você não ganhar, nesse caso, aquele exemplo, né, simples do sorvete e guarda-chuva. Então você tem uma redução máxima de risco aí para zero. Essa é a ideia. Então é assim que se comporta. Né? Se você vai subdividir entre dois ativos, né, a diversificação de risco, ela vai ser melhor quanto mais negativamente correlacionado for esses dois ativos. Então note que quanto maior a correlação negativa entre os dois ativos, menor o risco, né? Você está reduzindo então o risco
mantendo um retorno alto, faça sol, faça chuva, que é o exemplo. Bacana. Agora, existem limitações também em relação à questão da diversificação. Ela não é sempre 100% que você vai garantir redução a zero de risco. E aqui a gente vai ver o porquê disso. Então, efeitos negativos específicos podem afetar investimento ou grupo de investimentos que dependam do mesmo fator causal. Contudo, outros investimentos podem não ser afetados ou mesmo até beneficiados por esse fator. Foi o que a gente viu até aqui. Portanto, existe um limite para a diversificação onde não é mais possível reduzir o risco. Assim, quando existem fatores específicos que afetam o setor e contribuem para outro setor, até aí tudo bem, entendeu? Até aí não tem problema. Você consegue, então, equilibrar os riscos de perdas e ganhos, dado que existem esses fatores que são correlacionados negativamente. Então, você faz uma diversificação para que, quando ele ocorra, só parte dos seus investimentos seja afetado negativamente. Agora, tem casos em que você não consegue diversificar. Então, há uma limitação no poder da diversificação. Vamos ver isso. Então, aqui tem aqui o risco em relação à quantidade de ativos. E, necessariamente, como a gente viu, aqui vai ser o risco total que você pode receber. Em parte, se aumenta a diversificação, você vai reduzir o risco. Em parte, como vocês podem ver aqui, um só ativo, se tem um risco alto, né? Que o fator negativo acontecendo naquele ativo e aí você vai ter uma perda, não tem jeito. Agora, você vai aumentando o número de ativos, você vai diluindo esse risco, vai reduzindo ele ao longo da quantidade maior de ativos que você consegue ter, porque daí vão ser diversos fatores, alguns positivos e negativos, e você vai conseguir balancear o risco com essa diversificação. Agora, como vocês podem ver no gráfico, isso tem um limite, né? Chega um ponto que você não reduz mais esse risco, ele não vai necessariamente para zero. Por quê? Porque existe também, pessoal, o que você consegue reduzir com a diversificação, que seria o risco diversificado, mas também o que você não consegue, que seria, no caso, o risco sistêmico, né? E ele é não diversificado. O que seria? Seria aqueles eventos que afetam de forma sistêmica toda a economia, e aí você entra ou numa recessão, ou até positivamente, então você pode ter um boom, mas assim, o que a gente está falando é de risco, então uma recessão que afeta todos os setores. Aí, neste caso de uma crise sistêmica, aí não tem o que fazer, né? Aí a diversificação não vai reduzir teu risco para esse caso. Se ela acontecer, todos os setores podem ser afetados negativamente a ponto de você ter uma queda, né, no retorno, mesmo com a diversificação. Assim, tem como se proteger de um evento sistêmico? Até tem, assim, em parte, assim, que vai proteger nesse sentido, é proteger patrimônio, né, como o pessoal gosta de dizer. E aí tendem aqui nesses casos aqui as pessoas migrarem, né, ou antes mesmo disso acontecer, antes de acontecer algo que seja um risco, colocarem parte do seu patrimônio naquilo que se considera de investimento mais sólido. Por exemplo, vou aplicar em imóveis, por exemplo. Não quer dizer que seja 100% seguro. Inclusive a crise de 2008, que foi uma crise sistêmica, era uma crise relacionada ao mercado de imóveis dos Estados Unidos. O preço caiu muito, teve toda essa questão, né? Então, mas outra fonte de tentar buscar uma estabilidade em termos de não perder o patrimônio, as pessoas buscam metais, né? Então, investimento em ouro, investimento em prata, tendem a crescer em épocas de risco, inclusive a demanda por esse tipo de bem, né? Então, veja bem, é uma forma de tentar se proteger. Hoje em dia, né, o pessoal fala sobre o ouro digital, que seria investir em Bitcoin, que também tem esse efeito, né? Se tem uma crise, as pessoas tendem a recorrer, mas tem alta volatilidade, né? Então, assim, pode ser também que numa queda você acabe se desesperando e vendendo, né? Numa alta comprando, fazendo um mau investimento. Então, tem que avaliar sempre, né? Que investimento, normalmente metais ou imóveis são mais seguros para você manter parte, né, dos seus investimentos a ponto de, numa crise generalizada, você manter parte do valor. Então, assim,
É claro que todo mundo sabe que o mercado de ações, tudo mais, são necessariamente mercado de risco, né? Diversificação é uma forma de se proteger nesse mercado, porque, como eu falei para você, você pode estar investindo em vários setores diferentes, mas é limitado, porque, obviamente, vai ser um mercado que é propenso ao risco sistêmico, né? E aí, o mercado como um todo pode entrar em processo de recessão e ocorrer perdas, tá? Entendido isso? Então, além disso, existem então os eventos generalizados que afetam todo o mercado. Neste caso, a diversificação não consegue conter esses riscos. Ok? Bacana. Bom, existem outras formas, então, né? Então, existe a possibilidade do investidor terceirizar as decisões de investimento ou mesmo participar de cooperativas de seguro para, com isso, reduzir os custos da distribuição dos riscos. Aqui é a ideia de que ou você não tem tempo, né, para parar e estudar e investigar onde é que eu vou investir, que setor eu vou investir. A gente vai até falar sobre essa questão, que às vezes você vai ter custo de informação, né? Então, assim, por que não pagar esse custo terceirizando para quem realmente se especializou com isso? Essa ideia seria, então, dos fundos de investimento, né? Se o investidor não quiser ou não ter tempo para estudar quais seriam as melhores escolhas de investimento para compor uma carteira, ele pode terceirizar essa tarefa para administradores especializados, num fundo de investimento, por exemplo, né? Dessa forma, através de pagamento de taxas de administração e performance, né, ele pode escolher fundo com características que melhor representam seu perfil frente ao risco. Então, se ele quer uma carteira que seja vinculada mais a gente vai falar isso mais à frente, né? Títulos públicos, imóveis, coisas mais tranquilas em termos de risco, ou se ele quer o que o pessoal chama de mais arrojado, que investe em ações, investe em startups, sei lá, alguma coisa que tem risco. Depende do perfil de cada um, você vai no fundo de investimento que tem essas características. Se você não quiser você mesmo fazer por conta própria o estudo e a procura dos investimentos. Outra questão, e aí está relacionada ao seguro, né? Em vez de procurar uma seguradora, você tentar procurar um preço melhor através de uma associação de seguro. Então, outra forma de reduzir riscos, como perda veicular, por exemplo, é participar de uma associação de seguro, que seria um fundo mútuo, né? Uma espécie de fundo mútuo, de recursos que fica responsável pelos eventuais sinistros, né, desses associados. Né? Infelizmente, eu vi uma notícia há pouco tempo, né, que aconteceu fraude nesse tipo de associação. Teve uma associação de seguro lá em São Paulo, no Ministério de Taxistas. Vocês procurem, tem no YouTube isso até, de que não estava sendo pago o sinistro, né? Ou seja, teve gente que teve acidente e tudo mais, e no final não estavam recebendo da associação de seguro. Aí tinha que entrar na justiça, não sei como é que isso se resolveu, né? Infelizmente tem isso. Né? Então, essas associações de seguros são uma boa ideia, né? Mas tem que estar tudo preto no branco ali, né? O contrato, ver quem são as pessoas que administram, histórico e tudo mais, para ver se realmente é uma boa opção, né? Ou se não contratar o seguro diretamente. Isso aqui é uma forma de reduzir custos, né? Mas tem que ver se realmente vale a pena. Ok? Agora vamos falar sobre um pouco o valor da informação. Como a gente está falando de incerteza, não tem como não entrar em teoria da informação. Então aqui a gente vai fazer mais ou menos isso, né, em parte. Então a quantidade de informações disponíveis está diretamente relacionada ao risco da tomada de decisão de um consumidor ou dos agentes econômicos de forma geral. A informação desempenha então um papel fundamental em economia para reduzir os riscos. Claro, quanto mais informação eu tenho, né, sobre determinada aplicação, o comportamento dela, o histórico dela, o que está envolvido, né, nas empresas dessa aplicação. Então, quanto mais informação tiver, melhor digamos assim, a minha tomada de decisão frente ao risco envolvido. Então, assim, pois uma mercadoria é uma mercadoria valiosa, informações porque permite aos agentes econômicos tomarem decisões mais informadas e reduzem a incerteza em relação às consequências das suas ações. Portanto, muitas pessoas estão dispostas a pagar por essa informação. Vamos ver como é que funciona isso. O valor da informação completa é a diferença entre o valor esperado de uma escolha,
quando existe informação completa e o valor esperado quando a informação é incompleta. Essa diferença representa o valor da informação adicional em relação à escolha a ser tomada. Vamos entender com um exemplo como é que isso funciona. Por exemplo, suponha que o investidor esteja considerando a compra de ações de uma empresa. Se ele tiver informações completas sobre a situação financeira da empresa, incluindo seu desempenho passado, seus planos futuros, ele pode avaliar, então, melhor se compra a ação e se essa é uma escolha acertada ou não. Nesse caso, o valor esperado da escolha da informação completa é maior que o valor esperado da escolha da informação incompleta. Informação incompleta, muitas vezes, é quase que uma loteria mesmo. Você está apostando, né? Mas você não tem ideia de que realmente você vai ter ganhos, realmente tem chances reais de ter ganho. A ideia da probabilidade objetiva e subjetiva, que seria totalmente subjetivo quando você não tem valor, informação completa. A diferença entre esses dois valores representa o valor da informação completa. Se o valor da informação completa for maior do que o custo de obtenção da informação, o investidor terá um incentivo para adquirir essa informação adicional a fim de tomar uma decisão mais informada. Então vamos ver um exemplo. Tem dois exemplos aqui, vamos entender isso. Então suponha, um mini mercado tem interesse em colocar determinada bebida alcoólica para vender. Só não tem certeza qual seria a quantidade ideal para ter lucro e não encalhar com a mercadoria sem vender ela. Então, ele tem a possibilidade de comprar 50 garrafas a R$100 ou 100 garrafas a R$80. Então, tem desconto, né, se comprar assim. Podendo vender, então, essas bebidas, cada uma por R$200, tá? Então, aqui tem um quadrinho do que pode acontecer, qual é o lucro que ele vai ter. Olha, como é que a gente entende esse quadrinho? Ele pode comprar 50 garrafas e ele tem informação incompleta. Então, se ele comprar 50 garrafas, ele pode vender essas 50 e 50 vezes 100 dá 5 mil. Tá? Então, ele ganha 5 mil. Outra possibilidade, na segunda coluna, a venda ser 100 mil. Mas veja bem, dá 5 mil também o lucro, porque como ele comprou 50 garrafas, não tem como ele vender 100. Então, ele continua, mesmo que a venda poderia ser 100, ele vende 50 e ganha 5 mil, entendeu? E aí, no final, o lucro esperado dessa compra de 50 garrafas, como vocês podem ver ali, vai ser o quê? Vai ser 50% de ganhar 5 mil e 50% de ganhar 5 mil também. O lucro esperado só pode ser 5 mil, que é 50%, né? 2.500 mais 2.500 é 5 mil. Já no segundo caso, pessoal, é a compra de 100 garrafas. E nesse caso, ele pode vender 50, informação incompleta, então as duas coisas podem acontecer. Ele pode vender 50. Se ele vender 50 garrafas a 100 mil, a 200 reais, desculpa, ele tem uma venda de 10 mil, que é 50 vezes 200 dá 10 mil. E como ele comprou cada um R$80, ele teve um custo de 8 mil. Então, o que é o lucro dele? É 10 mil menos 8 mil, dá aqueles 2 mil que vocês estão vendo ali. Tá? Agora, se ele comprou 100 garrafas e vendeu a 100 mil, o que ele vai ter? Ele vai ter, e vendeu a 100 garrafas, desculpa, ele vai ter 100 garrafas vezes 200, dá 20 mil. Como ele pagou 8 mil pela 100, então ele vai ter 20 mil menos 8 mil, dá 12 mil de lucro. Então, tá? Que é aquela que vocês estão vendo ali. Ok? Então, agora eu estou vendo que meu mouse aqui, ele meio que travou. Isso acontece. Tomara que não perca essa gravação. Vamos ver, né? Droga, travado mesmo. Vamos ver. Ok, continuando aqui, então agora eu faço o valor esperado. Tem 50%, no caso de comprar 100 garrafas, tem 50% de ganhar só 2 mil de lucro e 50% de ganhar 12 mil de lucro. 50% de 2 mil é 1.000, de 12 mil é 6 mil. 1.000 mais 6 mil dá aqueles 7 mil de lucro esperado que vocês podem ver ali, tá? Ok, continuando então. Agora, assim, isso são os ganhos, com informação incompleta. Agora, se ele tivesse informação completa, o ganho esperado seria outro. Isso aqui seria informação completa. Cadê? O EIC
a expectativa com informação completa. Bom, informação completa o que é? Eu sei que vou ganhar, que eu vou vender 50 e compro 50. Então o que eu ganho? 5 mil. Então 50% de 5 mil. Eu sei que vou vender 100 e aí eu compro 100. Então o que eu vou ganhar? 12 mil. Então 50% de 12 mil. 50% de 5 mil é 2.500. 50% de 6 mil, de 12 mil, é 6 mil. 2.500 mais 6 mil dá esse 8.500 que vocês estão vendo aí. Isso é o que? Se eu tiver a informação completa, tá? Esse é o ganho esperado se eu tiver a informação completa. No outro caso, a informação era incompleta. Então vamos comparar. É claro que se eu tenho informação completa, meu ganho esperado, lucro, né, esperado no caso, é 8.500 como a gente calculou. Se eu tenho informação incompleta, aí eu tenho um lucro esperado com 100 garrafas de 7 mil, tá? Então, assim, qual é o valor da informação completa? Assim, quanto que eu estaria disposto a pagar para ter informação? Se eu comprar 100 garrafas, vai acontecer de eu ter um valor esperado de 7 mil, porque eu não tenho informação completa. Mas se eu tiver informação completa, meu ganho esperado vai para 8.500. Então, vale a pena comprar essa informação? Vale, desde que ela venha custar menos que essa diferença. Essa é a ideia, né? Então, portanto, se até R$ 1.500 vale a pena pagar por essa informação. Essa é a ideia. Então, esse é o custo da informação, esse é o preço da informação. Né? Para ter uma informação completa que me leva a ter ganhos maiores. Mas, assim, ganhos até 1.500 a mais do que uma informação completa. Então, vale a pena desde que esse custo a mais não ultrapasse essa possibilidade de ganho. Essa é a ideia que está por trás aqui. Ok, pessoal? Entendido? Então, esse é o custo da informação, o valor da informação. Vamos pegar um segundo exemplo, então. Então, aqui, ó, suponha um fundo de investimento em ações, né? Que resolve comprar uma análise no mercado da Morgan Stanley e da Goldman Sachs, né? Ou seja, né, o pessoal de peso aí vende informação sobre a atividade econômica, mas vai vender super caro, né? Não vai ser uma coisa barata, assim. E vamos supor aqui que seja um preço de R$1 milhão. Então não vai ser qualquer empresa que vai comprar uma coisa tão cara assim. Agora, vamos ver essa empresa aqui que ela tem um total a ser investido de US$100 milhões. Então talvez valha a pena buscar informações, já que é tantos recursos envolvidos. Se não adquirir o estudo, o fundo pode perder 4 milhões, ou seja, um ganho de perda de 4%, mas também pode ganhar 5 milhões. Né? Então pode ter um ganho de 5% no final do período, com probabilidade de 50% cada. Tá? Com o estudo, ou seja, olha, eu comprei estudo lá da Morgan Stanley e da Goldman Sachs, comprei os estudos deles, conheço bem todo o setor, sei onde investir, onde eu vou ter melhores retornos, né? E aí eu reduzi então minhas chances de perda e aumentei as minhas chances de ganho, de tal forma que eu posso perder agora somente 2 milhões e ganhar até 6 milhões, né, com probabilidade de 50% cada. Então vamos avaliar com e sem informação, se vale a pena comprar. Vale a pena gastar $1 milhão na compra de informações? Vamos ver. O quanto o fundo estaria disposto a pagar pelas informações? É isso que a gente vai ver, né? Então, assim, a expectativa sem informação é 50% de perder 4 milhões, menos 4 milhões, mais 50% de 50 milhões. Então, vai dar menos 2 milhões, mais 2 milhões e 500. Então, o resultado disso é 500 mil de valor esperado. Então, se eu investir essa grana, o valor esperado que eu tenho do mercado é ganhar 500 mil, tá? Agora, com informação, a gente tem um novo cenário. Tem 50% de ganhar, de perder 2 milhões somente no final do período e 50% de ganhar 6 milhões. De tal forma que o meu valor esperado com informação seria de 2 milhões, ou seja, com o relatório lá, né, deles, das atividades, eu teria 2 milhões. Então, veja bem, a diferença, né, é o valor da informação completa. Então, até 1 milhão e 500 vale a pena eu comprar essa informação. Eu aumento nesse nível o meu ganho esperado. Né? Esta é a ideia. Então, 1 milhão e 500 eu compraria. Até 1 milhão e 500 eu compraria
essa informação. Como ele custa 1 milhão, então necessariamente vale a pena pagar por essa informação e fazer melhor investimento, mais bem pautado, né, na atividade econômica que se espera que se vá acontecer realmente no próximo período, para fazer investimento melhor. Ok? Essa é a ideia então, tá bom, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, né? Espero que tenha ficado claro essas coisas que a gente viu até aqui. E no mais é isso. Até a próxima aula. Vamos ver se eu vou conseguir desligar isso aqui agora. Isso que vai ser difícil. Vamos ver o que eu faço aqui. Terminou a aula. Como é que eu vou parar essa aula? Meu Deus. Não consigo mexer o meu mouse. Vamos ver. Ah, meu Deus, não consigo mesmo. Como é que eu vou apertar o stop?